Boa noite. Preciso de ois e saber se me ouvem porque eu tô no carro. Dá pra ouvir, Rô? Preciso saber se dá pra me ouvir, gente. Dá? Tá, porque eu tô no carro e vou ter que fazer live do carro. Final de ano é uma loucura, né? Família jantando. Eu falei, não, fiquem aí jantando que eu vou pro carro fazer a live. Oi, oi, oi. Tá, então eu vou chamar a Cláudia. Fiquem aí que vai ser super legal. Pera. Tô chamando ela. A, a Cláudia é incrível. Quem não conhece, ela vai se apaixonar. Peraí. Agora deu. Ela já deve estar entrando. Cláudia é maravilhosa, maravilhosa. Tá aí, Cláudia? Oi, Pri. Dia ruim, né? Ih, tá dizendo que a Cláudia não conseguiu entrar. Vou tentar de novo. Segurem. Tô te mandando convite, Cláudia. Agora vai dar. Oi. Teu? Deu. Ai, que bom. E aí, querida, tudo bom? Tudo, meu amor. Quanto tempo, saudades. Pois é, né? Época meio ruim de fazer live, mas fica gravada e daí a pessoa pode assistir depois. Ah, com certeza. E Eu tava louca pra conversar contigo aqui. eu também. Faz tempo que eu não faço live também. Ah, é? Ah, que bom. A gente Tempão. vai cansando, né? Correria sempre, né? Tem sido um ano bem desafiador aqui para mim, então a gente acaba nem sempre conseguindo dar conta, mas eu achei o teu convite tão querido assim, me deixou escolhe o tema, o que tu quer falar? E aí eu pensei, acho que vai ser Ah, bom. que E às bom. vezes, quando a vida nos atropela, assim, é bom também tentar fazer coisas que são do nosso cotidiano, né? Já fiz tanta live, eu gosto de usar o Instagram para me conectar com as pessoas também, então deu tudo certo. Ótimo. Bom, pessoal, então a Cláudia, é mãe do Gui. E eu quero que ela nos conte um pouco a trajetória dela, porque eu não conheço muito bem assim o início, mas eu acredito que tenha sido com a maternidade, né, do Gui atípico, e aí foi se envolvendo com o mundo atípico e hoje em dia é o que tu faz como mãe e como profissional. Exato. Então, eu queria que tu nos contasse, e a gente conversou antes da live sobre temas, né? E ela sugeriu, e eu achei ótimo, falar um pouco sobre a adolescência, que acaba que é uma coisa que a gente quase não fala, né? Até parece que os autistas não crescem, né? Que todo mundo fica bebê. Então, o Gui é adolescente, já tá quase. Quantos anos que ele tá, Cláudia? 16. 16, é. Um jovem adulto já quase. É E verdade. o trabalho que a Cláudia faz com as famílias, assim, né? Famílias atípicas, que são famílias que, obviamente, precisam de mais apoio, suporte enfim, uma dinâmica diferente para conseguir funcionar. Então, eu queria que tu nos contasse um pouco primeiro, assim, da tua vida, assim, da tua trajetória como mãe atípica, os desafios que tu tivesse com o Gui, os desafios que tu tens hoje dele como um adolescente atípico. E depois a gente entra um pouco no tema famílias, ou a gente já vai misturando como tu achar mais
conveniente. Essa live acho que ela vai ser bem espontânea, porque a gente não fez aquele briefing, né? Não, sem briefings. Vamos deixar rolar, né? E eu acho que isso é bom. Eu estou vendo aqui as pessoas que estão entrando, muitas eu já conheço, então eu vou ser breve também nessa coisa de me apresentar, né? E falar sobre como que eu ingressei nesse universo. O Gui nasceu em 2007, teve a suspeita de diagnóstico em 2009, e eu acho que nessa época tu também já estava começando nessa área, Marta, não me lembro, foi um pouquinho depois. 2000 já estava. Mas era muito diferente, né? Muito diferente. A informação não circulava da forma como circula hoje, as intervenções que hoje nós falamos sobre coisas que existem aqui, né? Na época a gente falava de coisas que existiam lá fora, né? E eu acho que me facilitou muito, né? Ter começado nesse caminho de, vamos chamar de empoderamento parental, foi acesso a conhecimento que não circulava aqui. Eu, quando adolescente, morei nos Estados Unidos, eu tenho uma tia que mora lá até hoje, agora ela está aqui para me ajudar a cuidar da minha mãe, mas ela trabalhava com autistas na época. Então, ela começou a me mostrar um pouco do que estavam fazendo, né? Me falou sobre aba. Depois eu conheci outras mães pelo Yahoo Groups, não existia Instagram, que também me falaram sobre o modelo Denver, eu traduzi esse material. Mas tudo era muito, muito, muito mais difícil. A gente nem falava sobre plano de saúde, era uma coisa inimaginável. Então, as terapias eram todas custeadas, né, pelas próprias famílias, não tinha essa opção que hoje, apesar dos perrengues, a gente tem essa chance, pelo menos, né, de tentar pleitear terapias. E eu acho que foi um início muito difícil, porque eu não encontrava facilmente outras famílias que estavam vivendo a mesma coisa que eu. E o Gui tinha uma série de sinais mais evidentes, girava objetos, às vezes parecia que o meu marido era invisível para ele, né? Ele atravessava assim, né? Não olhava, algumas estereotipias. E eu me lembro como aquelas incertezas do próprio processo de diagnóstico me marcavam, assim, me machucavam, porque eu queria acreditar que não era autismo e a todo instante o comportamento dele me dizia que era, e eu não sabia o que eu ia fazer com aquilo, né? Então foram alguns anos desafiadores, né? Deixa eu te perguntar uma coisa, te interromper um pouquinho. Tu disse assim, naquela época não tinha muitas famílias que nem a nossa. Não tinha ou a gente não, Não elas não conhecia. sabiam? Não, mas qual é essa tua impressão? Porque isso eu acho que é importante a gente falar, assim. A tua impressão de que existiam muitas pessoas não diagnosticadas, ou de que o Gui era mais severo do que os outros. O que tu tinha, assim, de sensação nesse mundo naquela época, né? Que é diferente de hoje. Sim, com certeza nada a ver com severidade, assim. Ah, Eu me sentia muito sozinha porque eu não achava onde estavam essas famílias. E, claro, o diagnóstico também não era da forma como a gente está hoje, né? A gente ainda vivia sob o guarda-chuva do DSM-4, então acho que isso foi uma das coisas que dificultou o diagnóstico do Gui, porque ele não parecia um autista clássico, tampouco uma síndrome de Asperger, porque ele tinha atraso consistente na linguagem. Então, ele ficava ali na ordem, né, do transtorno invasivo, do desenvolvimento, sem outra especificação, e isso era confuso, né? era muito confuso. Eu sou formada em farmácia, isso me ajudou a entender mais sobre autismo, mas na época eu não sabia nada. Então, eu acho que eu me sentia sozinha por não saber onde é que estavam essas outras famílias e porque o diagnóstico ainda era bem mais tímido do que Isso. hoje, né? Então, acho que foram as duas coisas. Mas essa solidão ali, eu via a Jerusa falando, né? Essa solidão, para mim, ela foi
muito gritante mesmo. Eu disse assim, meu Deus, eu sou a única mãe do mundo que está sentindo esse sentimento tão ruim, né? Tão triste, porque a gente não tinha ideia de como que ia ser o desenvolvimento dele. E eu tampouco estava preparada para lidar com uma criança que talvez não atingisse, né, aqueles marcos importantes do desenvolvimento. O Gui não parecia que, na época a gente não falava em nível 1, 2 e 3, né? Mas eu até achava que, eu acho que se tivesse esses níveis naquela época, eu achava que ele seria entre o 1 e o 2. Hoje eu vejo que ele é entre 2 e 3, né? Para muitos aspectos, um grau de comprometimento maior, mas isso não nos isenta de ter uma vida plena e uma vida feliz a despeito do autismo. Acho que isso é uma coisa bem importante, assim, da gente conseguir em algum momento falar aqui. E só para resumir, eu acabei estudando bastante sobre autismo. Eu tive esse privilégio, né, de poder largar o que eu fazia antes e me dedicar aos estudos, coisa que raramente, né, uma mãe consegue. A gente às vezes precisa daquele trabalho para sobreviver, então eu me considero realmente extremamente num lugar de privilégio para poder ter feito isso. E junto com as outras famílias do Autismo e Vida, que eu fui encontrar ali uns 2 anos depois do diagnóstico, aquilo, eu comecei a me perceber num lugar em que aquilo que eu tinha aprendido, eu tinha facilidade de compartilhar com os outros, né? Eu conseguia ajustar a linguagem, talvez eu seja uma boa comunicadora, né? Pensando dessa forma. E aí eu comecei a dar palestras pelo IAV. E o fato de dar palestras pelo IAV foi o primeiro passo nessa jornada de ressignificação, né? Do autismo e da minha vida, né? É claro que a minha vida não se resume ao autismo, mas ela ocupa um, uma parte bem significativa, não apenas pelo meu filho, mas também porque eu trabalho, né, nessa área. Então, começar a trabalhar pelo IAV foi muito importante, tanto por conviver com outras famílias, mas também de estar nesse lugar de, olha, tem coisa que a gente pode fazer. Eu descobri algumas coisas que podem ser feitas, né? O que vocês acham? Toda essa parte que envolve a educação também. Depois eu fiz psicopedagogia, que me ajudou também a ter um título, né? E somente eu estudei muito ABA, Denver, Floor Time, todas as intervenções desenvolvimentistas e também as intervenções baseadas na análise do comportamento. Não visto camiseta assim de nenhuma. Hoje a gente tem falado muito de intervenção centrada na pessoa, intervenção centrada na família, em assentimento. Eu estou assim eu olho para um outro patamar que a ciência ABA pode estar no Brasil também, mas eu ainda não vejo isso acontecendo como eu gostaria aqui. A gente ainda está muito quadradinho do que deve ser uma intervenção ABA, muito no modelo de negócios ainda, sabe? E isso Tá, então por que tu não nos fala assim, o que tu acha que, como deveria ser, ou como tu vê um modelo que pra ti, pelo menos, seria um modelo ideal, assim? eu acho que o modelo ideal, ele certamente precisa ser muito mais individualizado e menos apoiado em déficits, né? Que a gente olha hoje o que está em déficit e tenta construir repertório a partir disso, né? E pensar um pouco mais em potencialidades dessa criança, em valores dessa família, em qualidade de vida. Eu fico muito triste de trabalhar com famílias que têm intervenções baseadas na análise do comportamento e elas não recebem nenhuma orientação específica da família, tá? A criança lá aprendendo letras, números, formas, cores e não está aprendendo comportamentos que poderiam substituir comportamentos interferentes, né? Comportamentos que estão trazendo prejuízo para essa criança na escola, na interação com a família. Então eu vejo coisas assim muito deslocadas da realidade
e às vezes beirando uma questão até ética, né? Hoje a gente aprende com os autistas adultos, esses autistas que têm voz, né? Então, o meu grande sonho era o meu filho poder, eu não sei que palavra a gente usa em português, né? Mas aquele conceito do self-advocacy, né? De se Uhum. auto-defender, né? De advogar por si próprio. E eu fico maravilhada de ver esses autistas dando voz àquilo que eles experimentaram no passado e como que eles se sentem hoje em relação a isso. E nós temos que aprender. E a maioria desses autistas não estão no Brasil, eles estão nos Estados Unidos, que receberam intervenção baseada em ABA. E aí tu pensa, nossa, esse campo da análise do comportamento é um campo tão rico, eu jamais vou questionar a Sim. ciência, mas é o que a gente faz com ela. E aqui se replica um modelo um pouco, na minha concepção, um pouco ultrapassado. A gente se prende muito a VibMap, Ables e, enfim, todas essas avaliações que, claro, nos ajudam a construir uma Um intervenção perfil. qualificada, mas a gente não traz essa família, até porque isso dá muito trabalho, né? Tu ter programas muito diferentes. É fácil trabalhar, muito fácil trabalhar com aba e intervenção precoce, da forma como tem se trabalhado, né? Porque tu pega uma criança que tem pouquíssimo repertório, tu sabe para onde é que tu tem que ir, né? Uhum. Imitação, né? E aí tu replica isso, tu faz isso em quase todos. Mas essa família, essa criança, todas essas crianças de 2, 3 anos, elas não são iguais. Elas não nasceram na mesma família, elas não têm a mesma, as mesmas experiências sendo propostas para elas, né? Então, o meu trabalho vai muito nessa linha, assim, de tentar entender aquele contexto, aquelas dificuldades e tentar prover essas famílias com alguns caminhos, né, possíveis. Tipo um aconselhamento. Não. Como é que tu chamaria isso? Acho que até pode ser uma orientação, uma consultoria, um Orientação. aconselhamento. Eu não gosto muito de engessar com o termo, sabe? Eu não gosto desse termo coaching parental. Eu não sou Uhum. coaching, eu não sou psicóloga, eu sou uma psicopedagoga que fiz análise do comportamento, fiz a pós-graduação, estudo isso há muito tempo, mas eu acho que eu tenho esse lugar de fala, né? Enquanto família, não tem como eu não saber como é difícil tu olhar para o teu filho e ter expectativas que a gente não alcança, né? Por não saber o que fazer, por estar, às vezes, muito, muito triste com aquela situação, por não ter o suporte do marido, por não ter uma escola que funciona bem, por não ter as terapias adequadas. E talvez as famílias, de um modo geral, sejam empurradas a acreditarem que nós não temos potencial para ensinar os nossos filhos, né? Esses dias, Marta, eu vi um post de uma fonoaudióloga, eu realmente não me lembro o nome, mesmo que eu me lembrasse, eu não ia colocar aqui, acho que nem era daqui do Rio Grande do Sul, mas ela dizia assim, ó, algo como a terapia fonoaudiológica não pode tirar férias, né? Que era um absurdo as famílias saírem de férias. E em seguida ela emendava aquele post com uma questão financeira dos fonoaudiólogos, desses profissionais que deixam de receber quando as crianças saem de férias, né? E aí vários profissionais dizendo disse tudo, muito bem, palminhas, né? E eu pensei, só eu tô achando isso um absurdo, né? Um absurdo do absurdo. Que coisa mais maravilhosa do que tirar férias com os nossos filhos, de poder propiciar experiências, preparar, mesmo uma criança que é rígida, preparar ela para sair dessa rotina. Quantas crianças crescem, né? O Gui é um, né? Que ele sempre ganha habilidades quando a gente vai viajar. E eu achei aquilo, nossa, tão desnecessário. E acho que isso é outra coisa importante, né? Pais de adolescentes
são muito diferentes de pais de crianças pequenas, muito diferentes, né? Para nós, pais de adolescentes, independente de ser uma mãe como eu, que já tenho um caminho, uma estrada aí de conhecimento, né? Mas mesmo aqueles que talvez não tenham tido essa mesma chance de estudar, a gente já percorreu esse labirinto de intervenções, esse labirinto de coisas que às vezes funcionam e às vezes falham miseravelmente. A gente já sabe que existem terapias e terapias, terapeutas e terapeutas, tem terapeutas que são muito agregadores, que a gente vai carregar a vida toda junto no coração, tem outros que são centralizadores e que tornam a nossa vida mais difícil, que trabalham às vezes com essa medida da culpa, que é horrível. Uhum. Ou será sobre culpa. Nós não precisamos mais de culpa. Então, pais de adolescentes, de um modo geral, são mais safos, sabe? Não é qualquer coisa que eu vou comprar, né? Mas pais de crianças pequenas, isso pode ter um impacto muito grande, muito tóxico. E isso é tudo que a gente não precisa quando está lidando com os primeiros anos, né, do diagnóstico. E como é que é essa coisa de ser mãe de um adolescente? Então, acho que essa é um dos nossos focos é falar sobre adolescência. Ahn, o que que muda na intervenção? O que que muda de cancha, assim, já de experiência? Como é que é essa, assim, essa questão de descoberta do corpo, descoberta de uma outra fase da vida? Porque, obviamente, tudo isso acontece, né? Então, nos passa um pouco dessa vivência que tu está tendo com o Gui hoje, dele adolescente. Bom, primeira coisa que eu acho que eu me preparei, não sei se eu me preparei, mas eu me preocupei desde muito cedo, e eu acho que como a maioria das outras famílias atípicas, com esse período que seria a adolescência, né? Eu ficava assim, meu Deus do céu, quando ele for adolescente, o que vai acontecer? Será que ele vai se transformar numa outra pessoa, vai perder essa essência dele? Então eu confesso que eu tinha medo, né, da adolescência. E a adolescência veio no período mais difícil das nossas vidas, que foi a pandemia. Ele adoeceu junto com o Covid. Os primeiros meses, assim, da puberdade ali, que foi dos 12 para os 13 anos, eu diria assim que uns 4 meses foram, para ser bem sincera, dramáticos. Talvez pela essa coincidência, né? O Gui é um guri muito rueiro, ele gosta de estar sempre, né, fazendo coisas, e eu tento trazer uma rotina bem enriquecida para a vida dele, dentro das minhas limitações, claro. Então, aquele adolescer me doeu, porque ele se desorganizou muito. E aí eu acho que essa coisa do empoderamento parental não é a gente sempre ter certeza do que fazer, ter segurança do que fazer, mas é a gente saber que existem portas que talvez nós não abrimos ainda e que nós podemos abrir. E eu acho que isso me ajudou, né? Pensar, bom, não tá legal agora, mas eu já estive em outros lugares que não estava legal também e eu saí desses lugares. E eu vou sair de novo desse buraco que tem cara de adolescência agora aqui, né? E na época, né, 2020, eu acabei contratando uma BCBA com muita experiência em adolescência, né? Porque não adianta eu ser uma analista do comportamento, porque eu sou cheia de viés. O Gui é meu filho. A família Claro. dele não é uma família que eu estou trabalhando, é a nossa família, né? Então ela alinhou meus chakras, assim, sabe? Me fez olhar para o que eu precisava olhar. E nem foi muito tempo, assim, a gente fez supervisões semanais por uns 3 meses, mais ou menos. O Gui teve que entrar com medicação, que ele estava sem naquela época, né? Eu sempre, como farmacêutica, eu sempre fui, assim, muito reticente com medicação, né? Mas toda vez que a neurologista que acompanha, ele teve 2 neurologistas que acompanharam ele por um bom tempo, né? Todas as vezes que elas indicaram medicação, eu abracei
com uma exceção. Na verdade, teve uma que eu disse, não vou dar. Esse medicamento eu não vou dar, arranja outro. E eu acho que eu acabo tendo uma relação muito boa também com as médicas, de poder discutir, quem sabe isso, tentamos isso ou não, mas de um modo geral a gente, claro, acata, porque teve um dia até, o Gui estava já usando canabidiol, ele estava com 12 para 13. Acho que ele já tinha feito 13. E aí eu senti que ajudou muito na ansiedade dele, diminuiu a ansiedade, que é uma coisa bem perene assim na vida dele. Volta e meia tem picos assim de ansiedade que eu vejo a manifestação de várias formas. Mas teve um dia que ele fugiu de casa. Tu sabe como é que é aqui o condomínio, né? Eu moro numa parte que é uns, sei lá, uns 200 metros da saída do condomínio, que dá para uma avenida movimentada. E ele fugiu e foi parar lá na portaria. Nesse dia eu pirei, porque ele nunca tinha feito isso. Até 6 meses antes, a gente dormia com a porta aberta. Eu nunca fui uma mãe que me preocupei que o Gui ia fugir de casa, né? Então, nesse dia, eu me lembro que eu liguei para a neuro dele e falei, pelo amor de Deus, o que tu disser, eu vou comprar, eu vou na farmácia agora. E eu vou comprar para ele porque ele precisa... Tá correndo risco? Impulsividade, era uma coisa assim de muita impulsividade. Aí, então assim, eu acho que a adolescência, ela chegou de forma muito impactante. A testosterona do Gui, ela é ainda muito elevada, na ordem de 1.300 e tanto. Uau! Tanto que ele tem aquela voz assim, né? Agora, quem é que possuiu meu filho? Quem é essa? Mas, de um modo geral, eu poderia dizer que o Gui, ele tá muito bem, sabe? Ele é um menino que, de um modo geral, ele é obediente, ele aceita as coisas, ele me pede permissão para várias coisas que a gente... Essa era uma habilidade que eu achava importante quando ele era pequeno, né? Dele conseguir pedir coisas que todas as crianças deveriam pedir permissão, que não é livre, né? Então, me preocupei com algum tipo de controle do ambiente mesmo, para que ele pudesse me pedir as coisas, né? Com relação à sexualidade, né? Eu acho que aí vale a pena a gente falar um pouco dessas diferenças que é a questão do nível do autismo em relação às... né? Porque a severidade do TEA, ela certamente não é o único fator que vai conferir uma maior ou uma menor adaptação ou qualidade de vida para aquela família, né? Não é essa a única variável, a gente tem questões como rede de apoio, a quantidade, a qualidade do sistema de saúde que é disponível para nós, características individuais, quem é a Cláudia, quem é o Gustavo, quem é a Isadora e a Giovana, as irmãs do Guilherme. Então, tudo isso é extremamente importante. A gente tem que olhar para esse impacto do autismo na família numa perspectiva biopsicossocial, né? Não é porque o autista é severo, a vida da família é miserável, né? Ou porque é leve, ai, que mimimi. Não, 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 não. Não é assim. Eu já vi exatamente o contrário, né? Famílias com crianças com bastante comprometimento e as famílias indo viajar com seus filhos, tudo bem, a gente sabe lidar, tá tudo certo. E muitas famílias que eu já atendi, de crianças bem verbais, bem funcionais, acompanhando a escola, mas com depressão, com risco de suicídio, enfim, com várias outras coisas. Então, eu acho que falar sobre esse aspecto do nível é importante porque ele impacta o autista, o adolescente autista e a sua família de formas bem distintas, a despeito dessas outras variáveis, né? A gente sabe que a adolescência é esse período relativamente curto da infância. Tu tá aí, Marta? Tô aqui. Tá, deu uma travadinha aqui. Deu. Então, assim, é um período curto dessa transição da infância para a vida adulta, mas é um período
extremamente intenso, né? Que muita coisa acontece, muita mudança física, emocional e comportamental. É uma avalanche tudo isso, né? E quando a gente tem um autista adolescente nível 1, eu vejo que ele experimenta num grau bem maior essa questão essa autopercepção, né, de que ele não pertence, né? Porque o Sim. fato de ter autismo não significa que ele não quer ter amigos, não quer ter vida social, não quer fazer coisas, né? Então, às vezes, esse adolescente nível 1 entra num sofrimento muito grande. E não tem nada, eu acho que pior para uma mãe, para um pai, do que ver o seu filho em sofrimento, né? Já no autista nível 2 para 3, vamos falar do nível 3, vamos falar mais das pontas, né? A gente vai ver muitas vezes os pais frustrados porque investiram muito e aqueles filhos não ganharam tanto quanto outras crianças que cresceram com eles, né? Isso pode dar um sentimento assim de desesperança, de, né, poxa, investi e nada aconteceu. Mas às vezes a gente vê famílias que também foram se moldando e ressignificando esse autismo e também esses valores, né? O que é importante para nós, o que a gente pode fazer a partir daí. O que eu vejo também no autismo nível 3 é que quando eles são menores ou quando eles são, vou botar aspas, né, mais leves, sei que esses são termos que a gente não usa muito, né, parece um tanto capacitista, né, mas quando eles precisam de menos suporte ou quando eles têm uma qualidade de linguagem melhor desde pequenos, é mais fácil fazer essa aproximação de contextos, né? Eu Sim. vejo, todas as crianças de 4 anos gostam de, sei lá, patrulha canina, brincar com Lego, todos estão andando de patinete, sei lá, a gente tenta fazer com que eles se interessem pelas mesmas coisas que os outros. É mais fácil levar num parquinho, né, numa pracinha, mesmo que ele não brinque igual os outros, ele pode estar presente ali com os outros, né? Quando eles crescem, se eles são nível 1, eles podem até tentar, ou às vezes quando eles não têm diagnóstico também, né? Eles tentam e vão falhando, e essa bagagem de fracassos tem um peso e um preço, às vezes, muito alto. Mas quando eles têm um nível de suporte maior, a família começa a experimentar essa ingerência sobre isso, né? Não tem mais como eu aproximar contexto. Né? O que os gurizes e as gurias de 16 anos estão fazendo? Né? Eles estão saindo na noite, estão bebendo álcool, eles estão transando, eles estão ficando, eles estão pegando, né? Então, como é que eu vou aproximar esse contexto da vida do meu filho? Não tem como, né? Eu não posso obrigar, né? Claro que eu nunca obriguei, mas eu não posso mais fazer aquilo que eu fazia quando ele era pequeno, né? Convidar as meninas para vir aqui em casa, para ir num parque, levar, né? Porque eles não estão mais saindo com os pais e com as mães. E é engraçado que o Gui, eu certamente não sou a pessoa preferida hoje que ele quer sair, né? Mas o fato dele ter esse nível de suporte exige que tenha uma figura adulta ali. Esse final de semana eu postei uma foto, até brinquei, né? Eu e meu marido café, parecia que era só nós, né? E o Gui, logo ali atrás, às vezes ele quer sentar numa mesa separada da gente. E eu vejo isso como uma expressão da adolescência, né? Que ele não quer colado na gente. Mesmo ele tendo as suas necessidades, as suas dificuldades, ele gosta infinitamente mais de sair com as minhas filhas, né? De estar com elas, os meus genros, às vezes também. Mas é difícil no nível 3, porque essa rede de apoio, não é nem rede de apoio, mas essa rede de amigos, essa rede de contatos, né?
ela fica muito enxuta e sobrecarrega muito a rede existente, que sou eu, né? Que é meu marido, Claro. que é minhas filhas. O Gui gosta muito também de ir para as terapias de ônibus com uma das acompanhantes dele, uma das duas, né, que me ajuda. Então eu vejo que ele prefere 1000 vezes pegar um busão e ir com elas do que no conforto do meu carro, no ar-condicionado comigo. E eu acho isso ótimo, né? Eu sempre lutei para não infantilizá-lo, porque esse é um grande risco do nível 3, né? E talvez em parte até pelas minhas filhas, que são mulheres adultas, mas que não passaram por essa fase há tanto tempo atrás como eu acho que elas me ajudaram a ter uma régua na forma como o Gui se veste, né? Elas me vetam. Não, 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 não. Isso não é roupa para um guri de 16 anos. Ele tem que estar mais descolado, mais não sei o quê. E eu acho que isso ajuda, não para disfarçar o autismo, não é nesse sentido, né? Não. E usa o colarzinho dele de girassóis lá e tá tudo certo. Mas no sentido de tantas coisas que eu não posso aproximar contexto, porque eu tenho ingerência, o que eu posso? E, Claro. e aí a gente teve vários ganhos, né? De como ele aprender a gostar do Spotify, então ele está sempre escutando música, ele ama escutar música, que é uma coisa que todos os adolescentes fazem, né? Então eu gosto, eu falo muito sobre isso, né? De olhar para esse copo mais cheio e menos para a parte do copo vazia, né? Acho que isso me É, ajuda. eu queria te interromper, assim, para frisar alguns pontos, algumas coisas que tu falasse que eu vejo no meu dia a dia, que eu concordo contigo, assim, vou botar o meu ponto de vista, assim, talvez seja interessante. Tenho vários pacientes pré-adolescentes, adolescentes, nível 1 de suporte, tá? Inclusive com altas habilidades associadas ao diagnóstico de autismo, tá? Que a grande preocupação, e que tem famílias que estão desmoronando, porque as crianças estão realmente deprimidas, fora do contexto. E são crianças, jovens, que querem estar no contexto e que têm a total noção de que são muito diferentes, tá? Então, assim, são nível 1, são crianças que estão na escola, que estão convivendo com os típicos, mas não conseguem ter essa coisa da adolescência, da pré-adolescência, de pertencer. Eles não se sentem pertencentes. Então, a gente tem aí os pacientes, os jovens, sofrendo. E, ao mesmo tempo, a gente tem famílias nível 3 de suporte, em que esses jovens não estão em sofrimento, quer dizer, a gente não sabe, mas não parecem estar sofrendo tanto quanto os pais, pela incapacidade deles de demonstrarem. Então, a gente tem um desbalanço do nível 1 para o nível 3, de que no nível 1 talvez o grande sofrimento seja dos próprios jovens. E no nível 3 talvez seja mais da família, com aquele desespero de querer deixar o filho com a maior autonomia possível. Porque isso é uma coisa que a gente vê muito, né? E tu deve ter passado por isso já. Eu não sei o que vai ser de mim daqui a um dia, daqui a 2, daqui a 3. Eu preciso que o meu filho tenha condições de sobreviver sem a minha presença. Então, essa é a grande preocupação dos pais nível 3. A preocupação dos pais nível 1 é: eu preciso que meu filho seja feliz. Ele consegue viver sem a minha presença. Mas ele está extremamente feliz porque ele não pertence. E não tem nada físico que mostre isso. Mas ele não consegue estar naquele meio. E ele quer estar. Com E certeza. aí eu faço mais um comentário, se eu queria te falar essas duas coisas, que eu recebo muitos adolescentes e adultos jovens que não têm diagnóstico, mas que estão fora de contexto. E vêm a mim para tentar achar um diagnóstico, justamente porque eles não se acharam em grupo nenhum ainda. E aí muitas desses são autistas, sem diagnóstico. Então, tem esse caminho, né, de pessoas que agora são adolescentes, que são da idade do Gui, que naquela época os diagnósticos, tu era nível 1, muitas vezes passava sem diagnóstico, né? Com Os certeza. autistas, os autistas nível 1 de 16 anos, a maioria não tem diagnóstico.
vai ter diagnóstico mais tarde. Talvez na adolescência, porque doesn't fit, né? Não tô... Mas tu sabe, Marta, que eu vejo dois caminhos aí, né? Um é claro que a gente está sempre lutando para educar essa sociedade, né? Para educar pensando nessa neurodiversidade que está aí, né? Pensando nesses neurodivergentes e como a gente precisa ser mais tolerante, como a gente precisa tentar integrá-los. E eu ainda acho muito tímido o trabalho que é feito nas escolas com relação a isso. Muito. Está construindo círculo de amigos, tinha que estar falando abertamente sobre isso, mas também tem o lado das famílias, né? Às vezes, quando uma criança é muito leve, né? Ou quando ela não crava os dois pés ali, parece um fenótipo ampliado, um médico diz que é, o outro diz que não é, ela também não se sente confortável de colocar o rótulo, né? Uhum. Porque sabe que tem conceito, fica com mais medo ainda da criança sofrer. Eu já tive várias famílias nessa situação e eu sempre digo, olha, eu não tenho bola de cristal para saber como que ele vai lidar com isso. Mas na maioria das vezes isso é muito libertador. Dar um nome para aquilo que ela está sentindo, para aquilo que ela está experimentando. Pode ser que tenha um início um pouco turbulento, um pouco difícil, até de negação com relação àquele diagnóstico, mas na medida que ela vai encontrando outros que também têm interesses específicos, que também experimentaram muitas dificuldades sociais durante toda a vida, elas vão tendo chance de ter pertencimento. E então, um dos caminhos que eu vejo, porque eu já conheci várias famílias que a criança fazia até poucas terapias, recebia alta das terapias, porque era leve, e sempre estudou em escola regular, muitas vezes até sem uma mediação, porque não precisava, porque acompanhava. Então, ela sempre teve uma vida relativamente normal. Só que quando chega a adolescência, esse degrauzinho da tô perto aqui da normalidade, ele vira um penhasco, né? E aí os pais também, Exatamente. o que eu faço agora, né? Então aqui eu Por posso falar. quê, Cláudia? Porque enquanto tu, como pai, consegue inserir e controlar, a coisa vai sendo disfarçada no nível 1. Quando tu perde teu posto de conseguir essa inserção que tu disfarçou todo o tempo, vem aqui em casa, vamos jogar jogo. Chega uma idade que tu não consegue mais essa inserção, tu como pai. E aí aparece a dificuldade real dessas crianças, desses jovens que não conseguem por si, porque não tem mais, os pais não podem fazer mais nada, e eles não têm essa habilidade de pertencer a um grupo de típicos, por mais que a atipia seja pequena. É bem isso. É? Eu tive oportunidade de conhecer um trabalho da Adriana Boff, não sei se tu conheceu a Adri Boff. Ela é brasileira, mas mora na Inglaterra há muito tempo. Ela vem ao Brasil todo ano, porque ela é daqui, a mãe dela é daqui de Porto Alegre. E eu não vou me lembrar agora exatamente o nome, se alguém tiver aí, alguém que participou do programa lembrar o nome melhor, né? Mas eu ajudei ela a conectar famílias, muitas, inclusive famílias que eu havia atendido, né? Porque é um programa voltado para adolescentes, né? Justamente por validar o abismo que surge nessa etapa da vida, né? Então, adolescentes, mas é um programa para adolescentes, vamos ser bem sinceros, autistas nível 1 de suporte, é onde ele vai funcionar melhor, né? Quanto mais adolescentes, melhor, porque às vezes ela consegue, inclusive, encontrar interesses em comum, né? E a ideia é que esses encontros ocorressem em lugares sociais, assim, não é uma clínica, né? É no Museu da PUC ou numa cafeteria. E os pais desses jovens também iam ficar no cantinho deles lá, tomando um café. Também trocando experiências, né? Então, eram encontros que aconteciam no sábado e todas as famílias que participaram amaram isso. Aqui em Porto Alegre, a gente também tem o grupo Social Pertence. Eu estou devendo uma visita lá para eles, mas eu conheço famílias que têm os filhos participando nível 1, nível 2,
até nível 3, né? Mas o grupo social pertence, ele existe há muitos anos já, e sempre teve essa pegada de lugar de pessoa com deficiência em todo lugar, né? Então, de ir para o Ocidente, de ir para a festa, fazer o que eles tinham vontade de fazer. Então, acho isso também uma coisa bacana. Mas é uma transição difícil para aquele jovem que nunca conviveu ou que nunca assumiu esse rótulo, daqui a pouco estar num ambiente mais, não dá nem para dizer que é especializado, né? Mas um ambiente de predominância de pessoas autistas ou pessoas com deficiência. Agora, eu posso te garantir que um dos maiores benefícios disso é ele sair daquele lugar que ele é sempre o diferente ou sempre que precisa de algum tipo de suporte social e tal, para um Claro. lugar de competência que ele pode até ajudar Ajudar. outros, né? Então, Exatamente. autoestima, né? Então, eu queria ver esse tipo de possibilidades sendo ampliadas, porque eu acho que isso vai trazer um benefício enorme para os jovens com autismo. Tu sabe que não sei se tu conhece a Nádia Faveiro. Sim, conheço a Nádia. Ela A tem. Nádia ela tem um espaço em que isso acontece, né? Ela tem muitos nível 1, tem inclusive jovens com TDAH, sem TEA e superdotados, e eles convivem com o nível 3 e eles funcionam super bem em grupo. E eles se ajudam, é tão bacana, e eles adoram. Muito Claro legal. que tem uns que não se encaixam, mas eles ficam Sério, juntos. isso. Faz colônia de férias, é muito legal. Cláudia, olha só, faltam 15 minutos, nem isso. Eu queria que tu nos contasse um pouco sobre essa tua experiência de cuidar, ou de aconselhar, ou de abraçar, eu não sei como é que é o nome que a gente vai dar para isso, das famílias. Porque a gente, quando a gente tem uma criança autista, a gente tem todos os direitos que muitas vezes não são cumpridos, mas para a criança ou para o jovem. E aquela família fica completamente desassistida, né? Então, assim, quando a gente conversou sobre conversar aqui, sobre fazer essa live, a gente falou um pouco sobre família, vamos falar das famílias, como é que a gente pode ajudar as famílias. Eu queria entender esse teu papel, assim, qual é o trabalho que tu faz? Nos explica um pouco isso, como é que a gente pode chegar em ti para ter essa ajuda na dinâmica familiar de uma criança ou de um adolescente autista. Tá, vamos lá. Primeiro, eu não gosto de dizer assim, ó, a minha consultoria ou o meu trabalho com os pais tem, meu programa de treinamento parental tem X sessões e funciona dessa forma uma vez por semana. Eu sou flexível até nisso. Claro que eu preciso de uma sessão inicial, que eu marco 1h30, né? Para poder me apropriar daquela família, daquela demanda, daquela criança, ou daquele adolescente, ou daquele adulto. Eu não tenho restrição de faixa etária, né? Tem pais que é recém receberam um diagnóstico, tem pais que o filho já é adulto, né? Essas demandas, elas variam muito, tá, Marta? Às vezes é uma coisa bem específica do processo inclusivo, uma coisa da escola. E aí eu vou fazer uma interlocução com a escola também. Eu acho que eu tenho uma certa... Eu acho que eu tenho uma certa facilidade, né, de conseguir coisas com a escola, né, de ser assertiva nessa construção com a escola, de mostrar possibilidades e tentar ajudar nesse caminho da inclusão escolar. Às vezes a gente acaba tendo que trocar de escola também, né? Não é uma coisa rara, né? Então também muitas vezes oriento nesse processo. Às vezes são famílias que têm crianças diagnosticadas há pouco tempo e elas não conseguem se conectar, não sabem como brincar com a criança, né? Tu tem falado muito disso ultimamente também. Então, eu ensino elas como serem bons parceiros de brincadeira, parceiros de comunicação, formas de quebrar um pouco essa rigidez da criança. E apesar de não ter uma receita de bolo sobre como vou tornar vocês empoderados, né? São essas experiências, essas pequenas experiências
de sucesso, né? Dessas investidas que a gente promove com as crianças, que vão construindo esse banco de resiliência, né? Tem dia que não vai ser bom, tem dia que vai ser ótimo, tem momentos que a gente vai continuar se sentindo ainda pequeno diante do autismo, mas tem que olhar para essa construção que vai sendo feita. E eu atendo muitas famílias, talvez seja 50% dos casos que chegam para mim com problemas de comportamento, né? De comportamentos interferentes. E mesmo, por isso que eu te disse, né? Às vezes são crianças que têm programas baseados na análise do comportamento e isso não está sendo endereçado, né? Então, eu crio junto com famílias, às vezes junto com os terapeutas também, com a equipe, um plano focal para modificação de comportamento. Agora, vamos só clarear. Nos dá um exemplo, nos dá um exemplo, cara, é isso. Quando eu falo de modificação de comportamento, parece que eu vou modificar drasticamente o comportamento da criança, né? E, na verdade, esse programa de modificação de comportamento, ele é muito sobre a modificação do comportamento dos pais, né? Claro que a gente se vale das práticas baseadas em evidência, né? Mas quase todas as práticas baseadas em evidência para nós diminuirmos comportamentos que estão em excesso e construirmos comportamentos que estão em falta, ela vai envolver o ambiente. E o ambiente somos nós, os adultos que compomos ele. Então, não tem pozinho mágico que nós largamos e a criança passa a se comportar bem. E talvez por isso mesmo que tantas tentativas de modificar o comportamento das crianças sejam mal sucedidas, porque elas não levam em consideração todos os contextos que essa criança está. Os pais, a escola, as terapias, né? Então, eu tento integrar um pouco isso e pensar num programa que previna esses comportamentos e que, ao mesmo tempo, aumente a caixinha de ferramentas, aumente os recursos que essa família tem para ensinar comportamentos substitutos, novas habilidades, fazer coisas legais, porque às vezes eles estão tão focados nessa parte ruim que eles estão com medo de sair para a rua, não querem mais fazer as coisas que eles estavam acostumados a fazer, né? Quando a família é aqui de Porto Alegre, muitas vezes eu saio com eles também, né? Mas o meu trabalho ele é predominantemente online, né? Eu já tive consultório e depois da pandemia eu comecei a trabalhar nesse formato e eu consigo compartilhar mais materiais com eles. Eu acho que a gente se conecta às vezes melhor online do que numa sala com muitos estímulos, né? Eu dou cursos também, cursos que são abertos para pais, para terapeutas. Eu sempre penso que é um terapeuta que também pode estar aprendendo melhor como acessar e trabalhar com as famílias. Mas é difícil, assim, um curso que cubra tudo, porque eu Claro. vivo em prática esse espectro enorme que são as famílias, né? E a gente tem que fazer esse trabalho muito despido de julgamento, né? Porque a única coisa que eu tenho em comum com eles é um filho com autismo, né? Todo o resto pode ser muito diferente. Eu já me deparei com situações bem difíceis, né? Bem difíceis, assim, de questões que eu tenho vontade de dizer certas coisas, mas eu vou tentando fazer de um jeito que eles mesmos se deem conta de que Claro. é inadequado, de que aquilo precisa mudar, né? E acho que nesse sentido, se por um lado assim, eu não sou uma psicóloga, então eu tenho um limite de até onde eu posso ir e não entrar numa questão ética que não é da minha profissão, né? Eu encaminho Claro. as famílias para terapia, né? Eu gosto muito desse olhar também sistêmico da psicoterapia, mas, por outro lado, eu posso não ser psicóloga, mas eu sou mãe de autista, né? E eu acho que isso me ajuda muito a
poder botar o dedinho, ainda que devagarinho, mas ir colocando o dedinho na ferida. Porque eu sei o quanto dói essa ferida. Eu já tive essa ferida pode voltar em algum momento da minha vida, né? Então, eu acho que isso... Cláudia, eu tenho muitas famílias que eu acompanho que são crianças jovens, né, pré-adolescentes e adolescentes, nível 1 de suporte, que as famílias, os pais têm muita dificuldade de acessar as crianças, acessar os jovens, os interesses são diferentes, a gente fica com aqueles preconceitos, ele só quer ficar no eletrônico, não pode no máximo 2 horas de eletrônico, eu não sei como tirar do eletrônico, ele não quer sair de casa, ele não quer mais ir para o colégio. Então, assim, eu tenho muitas famílias que não estão conseguindo acessar os seus filhos. E com muitos terapeutas que também não estão conseguindo acessar essas crianças e muito menos ajudar as famílias a acessarem seus filhos. Então, assim, esse é um público que talvez tu consiga dar uma orientada, tu acha? Eu trabalho com famílias assim. Acho que sim, né? Eu sempre digo que todos os extremos são difíceis, né? Então, aquela criança que só quer ficar no eletrônico, aquela criança, aquele adolescente, é ruim, mas aquela que também não gosta de eletrônico também é ruim, né? Aquela que não quer, que nunca se interessou por um tablet ou por um celular ou por uma TV que tem um repertório muito limitado de interesses, é muito difícil também. Então, eu trabalho muito com a ideia de construir uma rotina que seja saudável e, óbvio, se a gente consegue trabalhar antes de chegar à adolescência, com... O termo é controle instrucional, né? O termo dentro da análise do comportamento, que é sobre uma relação positiva que estabelece limites, né? E deveres. Isso. Então, claro que o ideal é a gente fazer isso o quanto antes, mas mesmo com adolescentes, a gente pode construir essa relação pautada também em limites e em prazeres, né? Essas crianças, é óbvio que elas precisam de tempo livre, elas precisam do seu eletrônico, mas elas também têm um papel a cumprir, elas também podem ter demandas dentro das suas casas, obrigações a cumprir para terem acesso àquilo que elas querem. Eu vou muito na linha assim, ó, uma criança que tem o eletrônico livre e tu quer tirar esse eletrônico porque tá demais, porque é uma coisa meio viciante do cérebro, a gente sabe de todos os malefícios Sim. também. Se tu acabar arrancando da mão dela ou se irritando para tirar isso dela, tu vai ficar como o vilão da história, né? A figura que pune, poxa, olha só, já deu, que saco, né? Perde a paciência. Por outro lado, se tu conseguir construir uma rotina enriquecida e tu tiver um certo controle do ambiente, o que seria esse controle do ambiente? Não tá do lado da cabeceira dele. As coisas têm que estar guardadas, não pode ter acesso livre. Tu pode fornecer isso depois de cumprir determinadas demandas, sejam elas acadêmicas, sejam elas demandas de higiene, sejam elas atividades físicas, né? Então, daí, claro, vai depender do repertório de cada um. Mas eu também sempre digo assim que os nossos filhos, sejam eles crianças ou adolescentes, eles precisam de atenção. Mas nós temos que reconhecer que tipo de atenção eles buscam, né? O Gui é um grande buscador de atenção e ele gosta de malandragem, ele gosta de sacanagem, ele gosta de dar risada, sabe? Então, não adianta eu querer só a atenção dele para coisas que são chatas, né? Para fazer coisas que são chatas. Então, claro que agora ele está um pouco maior, mas às vezes eram pequenos momentos, mas de pura diversão, sabe? De faz cosquinha, corre atrás dele, faz alguma coisa, sabe? Silly, né? Silly. De ser boba, de se deixar ser boba, ser palhaça, né? Não precisa ser uma coisa que dure 1 hora, mas aquela coisa que dá uma quebrada,
né? E hoje a gente faz muito isso. O Gui tem muito menos terapias do que ele tinha quando ele era menor, né? Então, claro que a terapia ajuda muito a quebrar, né? Quando ele passa um dia inteiro fora, ele usa pouco eletrônico, né? E eu vejo que ele chega Sim. em casa louco para pegar o tablet, o celular, enfim, né? E final de semana também, se está chovendo o final de semana inteiro, é inverno, ele também acaba usando um pouco mais. E eu mesmo tenho esse filtro, né? Eu vejo quando ele está usando demais. Ele fica um pouco mais irritado, Tá. né? Então, o caminho é de enriquecer essa rotina. E enriquecer a rotina dá trabalho, Marta, né? A gente tem que estar disponível para enriquecer essa rotina. Então, acho que é a parte mais difícil, né? Se a gente não está disponível, ver quem pode estar. Essa coisa de os autistas nível 1 que tu falou, né? Que são mais verbais, que eu gosto muito de uma abordagem, não no calor da emoção, não na hora que ele está lá no videogame, tu vai lá, poxa, por que tu nunca quer sair daí? Por que tu não quer fazer alguma coisa, né? Nós também temos que encontrar o momento certo para tentar entender e se colocar no lugar desse adolescente. Saber Claro. o que seria legal, o que ele gostaria de fazer. Né? Quando me perguntavam sobre a superabilidade do Gui, quando ele era menor, eu dizia, ele não tem superabilidade. Né? O Gui tem um monte de dificuldades, mas ele é feliz, enfim. Eu aproveitava e dava uma palestrinha, né? Você acha que todo autista é gênio, né? Ele não tem nenhuma uau, né? E hoje eu mudei um pouco o meu discurso. E foi uma coisa que começou a surgir na pré-adolescência. Do Gui ter um interesse muito grande na natureza, né? Nas coisas que envolvem fazer trilha, tomar banho de cachoeira, né? Fazer uns aquatrekking, fazer uma escalaminhada, né? Ele gosta demais de tudo que envolve isso e gosta de viajar. Qualquer viagem, né? Pode ser uma coisa meia hora daqui. Então, as pessoas às vezes falam, autista tem essa coisa de rotina, né? O Gui, ele ama sair da rotina para fazer qualquer isso não é um regulador da lenta dele, né? Se a gente fica muito tempo sem pelo menos, né, vai a Gramado, alguma coisa assim, ele começa a ficar, o Gui é minimamente verbal, né? Mas uma das coisas que ele fala muito é pegar a mala e viajar. Daqui a pouco ele fala o aeroporto. Eu digo, poxa, tá aqui. Que é. Então, ele, com uma palavra, ele mostra o que ele está precisando. Ele está precisando tomar um vento na cara, sair de casa, fazer essas coisas. E essa essência dele se manteve, né? Então, a gente mora, tu sabe, né? Onde eu moro, é um condomínio que tem bastante área livre. Isso ajuda muito, né? Morar em casa me ajuda Ajuda. nessa questão da rotina, mas eu acho que se eu, sei lá, morasse num apartamento na cidade, né, no bairros mais centrais, eu iria para o parque, eu iria fazer essas outras coisas, não deixaria ele ir diminuindo cada vez mais a vontade de fazer essas coisas, né? Mas, claro, a adolescência, se por um lado ela pode ser esse desafio que tu não tem mais todo esse controle do tempo que ele era uma criança, que tu determinava o que, quando, onde. Por outro lado, eles podem se tornar grandes parceiros, né? Claro. O Gui adora ir em restaurante, ele gosta de parar num café e até com eletrônico, sabe? Quando tu para num café, mexe no celular, tu tá caminhando, tá passeando num lugar diferente. Eu acho isso fantástico, eu acho isso algo que qualquer adolescente faria, né? A gente também tem que ter esse cuidado de que o que os adolescentes estão fazendo Gosto. e tentar adequar, né, esses contextos. Mas eu acredito que sim, que é possível mudar, mas exige um trabalho dos pais, né? Dos pais. Uma organização que às vezes no início parece um pouco trabalhosa,
mas que a gente pode colher frutos a partir daí, né? Eu não acho que esses casos sejam os mais difíceis. Eu acho que os mais difíceis ainda são os casos de comportamentos héteros Agressivo. e autoagressivos. Eu acho Nossa. que porque a abordagem é mais multidisciplinar, né? A análise do comportamento ela é super importante, óbvio, mas a gente precisa de um trabalho mais integrado, né, de equipe, incluindo, né, o médico da criança. Então, eu acho que é um pouco mais, não impossível, com certeza não, mas um pouco mais difícil, talvez mais sofrido. A família está mais em desespero, né, nessas situações. Tem cada um. Cláudia, querida, muito obrigada. Eu sou tua fã, tu sabe disso. Ai, eu sei que Eu observo a Cláudia de longe há muitos anos, assim, desde o condomínio da Instagram. E acho que tu é um grande exemplo, assim, justamente dessa coisa que a gente vê, assim, quando a gente convive muito com autistas, que é que a importância dos pais tomarem as rédeas da vida dos seus filhos no sentido de conhecer, saber o que tem acesso, o que a gente pode buscar além do que nos oferecem, né? Então, eu acho que essa coisa que é super cafona de falar, o empoderamento das famílias, é o mais importante, tá? Não existe um bom tratamento, um bom cuidado, quando os pais não estão a par do diagnóstico, do que tem acesso, o que não tem acesso, o que tem daqui, o que não tem aqui, quem é que a gente pode conversar, quem é que sabe mais sobre esse assunto, e buscando isso. Isso é o que faz a diferença, mais do que tudo, é o que faz a diferença. E a segunda coisa que eu acho que faz muita diferença é assim, ó, pais empoderados, dois, presumir, que a gente falou na última live, competência, inteligência do seu filho. Ah, porque mas pode ser que não. Tem que presumir que vai dar certo, que eles vão conseguir. E é isso que a gente tem que levar adiante, né? Então, eu queria te agradecer muito por esse momento, por te tirar da tua zona de conforto de não fazer mais lives, te puxar para as lives de novo. não, Hum, oportunidade, eu acho que a gente falou muito pouco até, né? Nem senti passar a adolescência nossa, é um tema muito vasto. A gente nem entrou muito nas questões de sexualidade, fica para uma próxima. Mas eu queria deixar um recado, né, para esses pais que talvez não estejam ainda com os filhos na adolescência. É claro que é um período que gera ansiedade, mas a gente pode se surpreender positivamente também, né? Sejam eles nível 1, 2 ou 3 de suporte. Eu brinco, né? Quando pergunto o nível do guia, eu digo, depende do dia, depende da habilidade, depende da perspectiva, né? Ele é multinível. O guia é multinível. Então, não se prendam muito a esses estereótipos de que a adolescência é sempre uma coisa dramática, né? Ela pode ser mais dramática até com neurotípicos, né? A gente não sim, tem bola de cristal, a gente não pode garantir que não vamos enfrentar desafios das mais diversas ordens na adolescência de qualquer pessoa, né? Então, não sofram por antecipação. Eu acho que o período de intervenção precoce, o período de se confrontar com o início da escola, né, do fundamental, e depois a adolescência, vai exigir que nós, pais, nos reinventemos ao longo dessa linha do tempo, né? Então, é pensar sobre o autismo nessa perspectiva sistêmica, né, da família, mas entendendo que nós também estamos cada vez vivendo novas etapas da nossa vida, né? Eu não sou mais tão jovem quando o Gui nasceu, né? Eu estou numa outra fase da minha vida, com outros interesses, com outras perspectivas, e eu estou conseguindo, apesar dos desafios, ter no Gui uma parceria, né? Não é, eu não quero fazer tudo da minha vida com o Gui, eu não quero respirar autismo 24 horas por dia. Acho que a gente precisa olhar também para o nosso casamento, para quem
tem parceiro, parceira, a gente precisa olhar para o nosso trabalho ou para alguma coisa que a gente queira fazer, que a gente goste ou precise fazer, olhar para outros filhos quando temos outros filhos, ter projetos, né? E, claro, olhar para nós enquanto mães, né? Falo por mim, de pensar o que eu posso fazer por mim, né? Aquela coisa da autocompaixão também, né? Eu vou errar muitas vezes, eu não vou ficar satisfeita muitas vezes, mas eu também tenho que reconhecer que eu também preciso me acolher, né? E entender que eu também vou ter as minhas limitações e nem sempre eu vou ter recursos para lidar. Todas as respostas, né? E recursos mesmo, recursos É. emocionais. Ontem mesmo, eu sei que a gente está terminando a live, mas essa é engraçada, né? Muitas das minhas amigas me chamam de fada, que eu sou muito calma, que eu sou muito tranquila, que eu sempre vejo o lado bom das pessoas, né? E eu digo, ai, vocês não me viram braba, né? E ontem eu tive um episódio, eu estava num dia muito difícil, eu estava com privação de sono, eu tinha vindo direto da rodoviária para o hospital com a minha mãe, e daí teve o episódio do banheiro do shopping, né? Que eu estava esperando o banheiro do shopping com o Gui. Isso já me aconteceu várias vezes, né? E daí tu pensa, garanto que não tem nenhuma pessoa com deficiência aí dentro, né? É só a gente querendo cagar tranquilo no banheiro da pessoa com deficiência. E eu fiquei, sabe quando fica assim, ó, eu vou encontrar alguém, né? Dito e feito, abriu uma funcionária de uma loja do shopping e eu Usando falei, o banheiro. usando o banheiro. Eu poderia ter ficado quieta, né? Mas eu tava no dia que eu vou brigar com alguém hoje. E aí eu disse para ela, tu é pessoa com deficiência? E ela me olhou assim do tipo, claro que não, né? Porque podia ser, né? Uma deficiência não aparente, né? Então, ela, claro que não. Daí eu falei assim, tá, então, esses banheiros são para pessoas com deficiência. Dela, mas tem 2 banheiros. E eu, sim, tem 2 e nenhum é para ti. E ela disse, ai, vai, né? Aí, menina, usei meu repertório de palavras de baixo calão. Chegou a me dar um calor, assim, né? Aquela coisa, diz que a gente não pode ficar armazenando a raiva, então ontem foi meu dia de cuspir raiva, né? Disse horrores, né? E depois me senti bem, ainda fui pro Instagram contar a história, né? Então eu digo, pois é, sou fada, sou tranquila, mas De eu vez em quando. sou ser humano e às Sou vezes humana. nossa regulação emocional também, sabe? Também oscila, né? Não é só o autismo, são várias outras coisas que podem estar acontecendo na vida da gente simultaneamente. Claro. Mas então tá. Querida fada, continue sendo fada. Muito obrigada. Vamos continuar essa papo, vamos aprofundar esse papo ano que vem. Vamos Que sim. agora a gente vai descansar, porque tu precisa um monte, que eu tô sabendo da tua situação familiar. E eu tô exausta também. Então, provavelmente essa é a última live. Foi um prazer te ter nela, tá? Ah, E a ideia dessas lives, assim, é justamente a gente conseguir divulgar conhecimento para o maior número de pessoas e dar acesso a conhecimento para quem não tem a oportunidade de consultar, enfim. Muito obrigada, tá? Um beijo enorme para vocês, para tua mãe, para o Gui. obrigada, E a Amanda. gente se fala adiante. Com certeza. Um ótimo que 2024 seja muito bom. Para todos nós. Obrigada, pessoal, por nos assistirem pré-Natal aqui. Podem me mandar no direct que depois eu respondo, tá? Obrigada, Cláudia. Beijão. Beijo, gente. Beijo. Tchau.